Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal no YouTube. Deus abençoe vocês todos. Deixa aí o seu like, se inscreve em meu canal e indica mais pessoas. Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, esta mensagem que está aqui escrito no livro de Mateus, aonde está escrito o seguinte: parábola dos dois filhos. Diz assim no versículo 28, ele diz assim, mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: o segundo filho disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então veja só, meu amigo, Jesus deu um exemplo, falou por parábolas. Ele deu 2 exemplos de 2 filhos. A um, ele disse assim: filho, vai trabalhar hoje na minha roça. E o filho respondeu: não vou. Mas depois o filho se arrependeu e foi. E chegou para o segundo filho e falou assim: filho, vai trabalhar hoje na minha roça? E o filho respondeu, o segundo filho respondeu: eu vou. E não foi. Então, qual desses 2 que fez a vontade do Pai? Diz assim: porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependerdes para crer. Então veja só, Jesus dá exemplo dos publicanos e das meretrizes, que eles, ouvindo a palavra, mesmo que eles viviam numa vida de erro, em uma vida de pecado, mas eles se arrependeram e creram nessa palavra e colocaram em prática. E tem pessoas que, mesmo crendo nessa palavra, insistem em não obedecer a palavra de Deus, insiste em fazer o que é errado, insiste em viver na prática do pecado. Por isso foi o que Jesus falou aqui: do qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que não ia fazer e depois foi fazer, ou o que disse que ia e não fez? É justamente essas 2 qualidades de pessoas que nós vemos hoje, meu amigo, que são aqueles que conhecem a verdade e não praticam a verdade. E ele diz mais: ouvi ainda esta outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, uma roça, e circundou
de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram-o e o mataram. Outro apedrejaram, outro. Depois enviou outros servos, e em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará daqueles lavradores? Que fará daqueles lavradores? Então, meu amigo e minha amiga, esta parábola, este exemplo que o Senhor Jesus ele deu aqui, se nós analisarmos com todo cuidado, com toda a atenção, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, porque Jesus veio, Deus enviou os anjos, não, Deus enviou os profetas, seus servos. O povo não aceitou, matou os servos de Deus. Deus enviou os anjos para consertar este mundo, e os homens queriam acabar, destruir os anjos. Deus foi e enviou o seu Filho. E o que foi que fizeram com o Senhor Jesus Cristo? O crucificaram e o mataram. E ele diz: quando vier o Pai, quando vier o Senhor, o que será feito dessas pessoas que não se arrependem, que não crê, que não obedecem à palavra de Deus? O que será feito deles? Aí diz assim: dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, arrendará a sua vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos? Disse-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem é essa pedra que os edificadores rejeitam? Não rejeitaram, só rejeitaram, como rejeitam até hoje. Essa pedra de esquina é o Senhor Jesus Cristo, no qual ele veio a esse mundo, e as pessoas que habitam nesse mundo, elas rejeitam Jesus. Eles rejeitam Jesus. Aí ele diz: portanto eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ou seja, o Senhor Jesus veio e vem até as pessoas para chamá-las ao arrependimento. Ele vem chamar todos ao arrependimento. Mas aquele que rejeitar, que não o receber como único Senhor e Salvador, aquele que não crê nessa palavra,
então ele vai perder o bem mais precioso que ele tem. E Jesus será levado até aqueles que o desejam, que o querem de fato e de verdade. Aí ele diz: e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Olha só, em quem cair esta pedra, se despedaçar-se-á, e aquele sobre quem cair ficará reduzido ao pó. Olha só, meu amigo, aonde Jesus chega e a pessoa não o rejeita, mas o aceita, o recebe, então a dureza do coração da pessoa é esmiuçado, é destruído, e ele passará a viver em novidade de vida. E sobre quem ele cair, será esmiuçado, será desfeito. Aquele que rejeitar será totalmente desfeito pelo poder do Altíssimo, meu amigo e minha amiga. Só para finalizar, ele diz assim, ó: e os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham como profeta. Então, meu amigo, o Senhor Jesus, ele veio para dar a cada um de nós a oportunidade de arrependimento e de salvação. Isso independentemente do que você é, do que eu sou, ou do que nós fazemos, do que a gente faz. Se nós crer e a partir desse momento nós começarmos a viver o que ele manda aqui na Escritura Sagrada, a obedecer a palavra, então, meu amigo e minha amiga, com certeza nós iremos dia após dia caminhando rumo à nossa salvação, porque não há nada mais sublime, não existe nada que se compare com a salvação, porque mesmo que você viva aqui na terra, ou eu, 50, 60, 100 ou mais, mas vai chegar o dia que a vida aqui na terra vai acabar, mas a vida com ele não, meu amigo. A vida com ele é por toda a eternidade, é pelos séculos dos séculos sem fim. E se for ao contrário, também será pelos séculos dos séculos sem fim, o tormento da alma do ser humano. Deixe o seu joinha aí, se inscreve em meu canal e indica mais pessoas. Damião Moraes, levando a verdade até você, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.